Ei, você que está aí do outro lado da tela. Já parou para pensar em quantas pessoas ao seu redor sofrem com a ansiedade? Talvez você mesmo esteja passando por isso agora. Sabia que o Brasil é o país com a maior taxa de ansiedade do mundo? É isso mesmo. Milhões de brasileiros convivem diariamente com essa luta silenciosa. Hoje eu quero conversar com você sobre como a palavra de Deus pode trazer esperança e paz em meio a esse turbilhão de pensamentos. Então já aproveita. Deixa o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e escreve aqui nos comentários: eu quero viver a paz de Deus. Porque juntos nós podemos espalhar esperança. Vamos nessa? Vivemos em uma era de grandes avanços tecnológicos e comunicação instantânea. Temos acesso à informação como nunca antes. Mas, junto com esse progresso, cresce silenciosamente um dos maiores desafios da atualidade: a ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 260 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com algum transtorno de ansiedade. E o Brasil ocupa uma posição alarmante. Cerca de 18,6 milhões de brasileiros, quase 9% da população, convivem com essa realidade. Somos, infelizmente, o país com a maior taxa de transtornos ansiosos do mundo. Esses números não são apenas estatísticas. Eles representam pessoas. Representam histórias de dor, de lutas internas e de corações que clamam por paz. As causas são muitas: a pressão no trabalho, a velocidade da vida moderna, crises econômicas e políticas, o peso das redes sociais que nos fazem comparar nossa vida com a dos outros. Tudo isso pode desencadear preocupações profundas. E quando a ansiedade não é cuidada, afeta corpo, mente e alma. Rouba o sono, desgasta os relacionamentos e enfraquece nossa esperança. Mas existe um caminho de consolo que vai além da ciência. A terapia e os cuidados médicos são importantes e valiosos, mas para muitos, o encontro com Deus é o ponto de verdadeira transformação. A Bíblia não ignora o sofrimento humano. Ela reconhece as angústias da alma. Homens e mulheres de fé também enfrentaram momentos de medo e preocupação. O rei Davi declarou em Salmos 56:3: "Quando estou com medo, confio em ti." O profeta Elias, depois de grandes conquistas, chegou a pedir a morte, sentindo-se exausto e sem forças. No Novo Testamento, Jesus nos encoraja em Mateus 6:25-34 a não vivermos ansiosos. Ele lembra que o Pai Celestial cuida dos pássaros e veste os lírios do campo. E o apóstolo Paulo reforça em Filipenses 4:6-7: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus." Essas palavras não prometem ausência de problemas, mas garantem a presença de uma paz que vai além de qualquer lógica humana. Como então podemos enfrentar a ansiedade à luz da palavra de Deus? Há alguns princípios fundamentais. O primeiro é reconhecer as emoções diante de Deus. Admitir a ansiedade não é sinal de fraqueza espiritual. Em 1 Pedro 5:7 está escrito: "Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." Fale com Deus como com um amigo íntimo. Conte seus medos, suas preocupações, sua frustração. Ele se importa com cada detalhe da sua vida. O segundo é cultivar a oração e a gratidão. A ansiedade se alimenta do medo do futuro, mas a oração nos reconecta com o presente e com a fidelidade de Deus. A gratidão tem um poder terapêutico. Quando lembramos do que Deus já fez, nossa fé é fortalecida. Experimente todos os dias listar motivos para agradecer, por menores que pareçam. O terceiro é meditar na palavra de Deus. A Bíblia é fonte de consolo. Salmo 23, Salmo 91 e Isaías 41:10 trazem esperança. Meditar não é apenas ler rapidamente, mas refletir, memorizar e deixar que essas verdades moldem o nosso pensamento. Em Josué 1:8, Deus nos convida a ter a sua palavra em nossa boca de dia e de noite. O quarto é descansar e confiar no tempo de Deus. A ansiedade surge quando tentamos controlar o que não podemos. Eclesiastes 3:1 nos lembra: "Tudo tem o seu tempo determinado." Descansar em Deus não é ser passivo, mas confiar que Ele cuida de cada detalhe. Jesus disse em Mateus 11:28: "Venham a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O quinto é buscar apoio na comunidade cristã. Deus nos criou para vivermos em comunhão. Gálatas 6:2 ensina: levem os fardos uns dos outros. Participe de grupos de oração, compartilhe com irmãos de fé. Isso fortalece o coração e lembra que você não está sozinho. O sexto é cuidar do corpo e da mente. A fé não exclui cuidados práticos. Jesus também descansava, alimentava-se bem e se retirava para orar. Sono, alimentação equilibrada, exercícios e, se necessário, acompanhamento médico ou psicológico são expressões do cuidado de Deus por nós. Quando entregamos nossa ansiedade a Deus, ela pode se tornar um momento de crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, em meio a prisões e perseguições, ouviu de Deus em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fragilidade que experimentamos de forma mais profunda o cuidado do Senhor. Nossa fé amadurece e nosso caráter é moldado à imagem de Cristo. A ansiedade é uma realidade de nossa época, mas não precisa definir a nossa vida. Jesus nos deixou uma promessa em João 14:27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa paz não depende de circunstâncias favoráveis, mas da presença de um Deus que cuida de cada detalhe da nossa existência. Quando confiamos nele, encontramos refúgio mesmo em meio às tempestades. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe um comentário dizendo: eu confio em Deus para vencer a ansiedade. E compartilhe com quem precisa de esperança. Juntos, podemos levar a paz de Cristo a muitas vidas.